Na Itália, muitos trabalhadores protestaram contra o governo da Giorgia Meloni. Afinal de contas, o governo que pretendia quebrar as algemas, né, do controle europeu e da nova velha ordem mundial, é hoje mais um dos vários estados vassalos de Washington e adotou internamente medidas, em tese, para favorecer empresas, mas que resultam em prejuízos tremendos para os trabalhadores italianos, remoção de direitos. E o argumento é que é preciso salvar as finanças públicas. Na França, houve uma diferença gigantesca na contagem oficial da polícia e na contagem oficial das centrais sindicais, mas certamente havia milhões nas ruas, claro, entre eles os oportunistas, né, que acabam provocando reveses para esse grande movimento de reivindicação, com quebra-quebra no centro de Paris, etc. Mas lá estavam os trabalhadores franceses do transporte, da saúde, da educação, da segurança pública, da administração, do setor de serviços públicos, né, coleta de lixo, caminhões públicos de transporte de material para reciclagem, estava tudo lá. Os trabalhadores nas ruas protestando contra Macron, protestando contra a nova lei da Previdência, protestando contra o colapso do cinturão industrial francês, protestando contra a falta de empregos que antes eram fartos na França com bons salários e hoje, onde há muito emprego, os salários são baixos. E, de novo, houve choque. Os trabalhadores que estavam lá para defender o Estado, né, os policiais, mas que estavam lá porque essa é a sua obrigação, inclusive profissional, e perante o Estado, e perante a sociedade. Mas também eles têm muitas reivindicações a serem apresentadas e muitas reclamações contra a administração pública. A Bourne, primeira-ministra, fala em negociar inclusive uma nova legislação trabalhista, uma maneira de tentar compensar o grande desgaste sofrido pelo governo e, claro, pelo Macron em relação, por causa da reforma da Previdência, em relação ao seu eleitorado. Hoje a popularidade do Macron, ela está em 22%, 23%. É isso que ele tem de apreço na sociedade francesa. Ele já teve mais de 60%. E ele tem ainda um bom tempo do seu mandato para tocar. E sabe que é muito difícil atravessar anos do seu segundo mandato pendurado apenas na lei que lhe dá o mandato, né? Ele não está sujeito, como está a primeira-ministra, ele não está sujeito a um voto de confiança, a não ser por um crime, né, que levaria ao impeachment. Mas atravessar todo esse tempo com a popularidade no chão e com protestos cada vez maiores, e é impressionante como o fato de finalmente a lei ter sido aprovada, essa mudança na Previdência, isso não levou à diminuição dos protestos, eles não arrefeceram, eles não diminuíram, eles não perderam força, eles não perderam empolgação. Os trabalhadores franceses continuam nas ruas, e não só por causa da reforma da Previdência, mas pelo estado geral das coisas na relação entre capital e trabalho, na perda de empregos que remuneram mais e melhor, setor industrial, na perda de competitividade da indústria francesa e na alta da inflação,
que convive com uma redução, embora lenta, mas real, da renda média. No Reino Unido, os trabalhadores do setor de saúde puxaram a fila. Mas também lá, trabalhadores da área de transporte, educação, saúde, foram às ruas. E os trabalhadores do setor de saúde, eles protestam, olha que interessante isso, não apenas contra o custo de vida, que subiu demais, a perda do poder aquisitivo, os salários não acompanharam a inflação, como quase sempre acontece, não acompanham, mas também o setor de saúde acabou sendo a vanguarda dessa manifestação, porque percebe que começa uma crise crônica que pode ser longa e talvez seja o prenúncio de um colapso do setor de saúde pública. Invejável, exemplar, um norte para os outros países, né? O sistema público de saúde no Reino Unido, desde o fim da Segunda Guerra, o sistema que se desenvolveu rapidamente depois da Segunda Guerra tornou-se um norte, uma referência. Mas, é óbvio, até por inércia, a demanda haveria de crescer. Cresceu. Mas os investimentos não. E os trabalhadores questionam algo simples. Por que o mesmo governo que diz faltar recursos, que diz faltar dinheiro, que diz não haver libras em número suficiente, em quantidade suficiente para restaurar o setor de saúde pública e para melhorar o setor de transportes e para cobrir os buracos que foram abertos com o Brexit, inclusive na logística, na distribuição de mercadorias, etc. Porque este mesmo governo é o segundo maior fornecedor de armas e outros equipamentos militares para a Ucrânia. Quem paga a conta? O contribuinte do Reino Unido, da Inglaterra, de Gales, da Escócia e até da Irlanda do Norte. Não é só o contribuinte britânico, mas do Reino Unido. Também sobra para a população da Irlanda do Norte. Na Argentina, algumas organizações populares esfregam na cara do governo e dos políticos e dos governos anteriores, ou seja, não só do Alberto Fernandes, mas antes do Maurício Macri. Porque um país potencialmente rico e que já foi um país próspero, com nível de vida muito elevado, com reflexos positivíssimos dessa prosperidade na saúde, na educação principalmente. Porque hoje esse país, a Argentina, com 46 milhões de habitantes, tem entre 19 milhões e 20 milhões enfiados na pobreza e uma grande parte na pobreza extrema. E um detalhe, muitos empregados estão trabalhando, até porque houve uma elevação da oferta de empregos na Argentina. Porém, com salários baixíssimos. E, claro, recebem em uma moeda que vale nada, ou quase nada. Então, a Argentina
perplexa com esse empobrecimento crescente e num país que tem todas as condições para que isso não ocorra. Um país grande, não tem uma população imensa, população do estado de São Paulo, muito rico no seu solo, com uma produção crescente de petróleo de xisto, explorações na Patagônia, que até provocam manifestações na Patagônia dos povos indígenas que veem investimentos que provocam desastres irreversíveis na frágil natureza local. Mas um país que produz muita comida, que tem mercados em boa parte do mundo, que tem um setor industrial razoável, né? Não tem o porte do brasileiro, a diversidade da indústria brasileira, o nível de investimento da indústria brasileira, mas tem lá o seu parque industrial. E tem 40% da sua população na pobreza. 40%. E aí você tem mais uns 50% se equilibrando, tentando escapar da perda violenta do poder aquisitivo, tentando negociar em dólar, vender em dólar, porque o peso nada vale, o que é natural, uma inflação que já está em 100%, 100% ao ano. Foram às ruas. E foram contra todos. Protestaram contra Alberto Fernandes, contra Macri, contra todo mundo. Não tem tempo, esses muitos argentinos, para concessões convenientes. Para aquele que está prometendo, me apoie, e aí eu vou investir nessa região. Prometo voltar com um programa habitacional importante. Prometo que, se os líderes aqui me apoiarem, haverá emprego para eles, com um saláriozinho bom, secretário disso, assistente daquilo. Eles não têm tempo para isso. São famílias destroçadas pelo colapso econômico argentino. Mas, ao mesmo tempo, a observação de que uma faixa ínfima da população argentina, em meio a esse colapso anterior à pandemia, quando a Argentina bateu lá na porta do Fundo Monetário Internacional para pedir dezenas de bilhões de dólares de empréstimo, inicialmente 44, mas, na verdade, o empréstimo liberado foi superior a 50 bilhões de dólares, o país já estava em colapso. E antes disso, colapso político, social, econômico, uma deterioração geral, num país que era próspero. E essa prosperidade era geral. Estava nas ruas, nas casas, nas escolas, nos hospitais, nas bibliotecas, várias, nas livrarias, muitas e muitas. E hoje, esse país degradado observa que esse colapso não impediu que uma parcela ínfima se enriquecesse extraordinariamente. Ora, se enriqueceu extraordinariamente, é porque riqueza foi produzida. Mas não foi distribuída. E não é distribuída por canais paternais, assistenciais. É distribuída entre aqueles que produziram essa riqueza.
O 1º de maio, ele nasce, ele se torna a data do trabalhador em razão de um massacre. Ou, se você se embrenha nessa história, de alguns massacres nos Estados Unidos, na França, que ocorreram no final do século XIX, começo do século XX, porque foi no 1º de maio de 1886 que cerca de 80 mil trabalhadores pararam a famosa Chicago porque queriam melhores condições de trabalho. Só isso. Eles aderiram em massa aos movimentos sindicais, muitos anarquistas, socialistas, comunistas, migraram para a América e mostraram aos trabalhadores ali do então cinturão industrial americano que eles eram massacrados pelas condições de trabalho, pelos salários baixos, pela jornada de trabalho, tanto que uma das reivindicações, e essa foi abraçada especialmente por um alemão que havia migrado para os Estados Unidos, o senhor August Spies, eles abraçaram uma reivindicação básica, a redução da jornada de trabalho de 13 horas por dia para 8 horas. A resposta foi violência, prisão. August Spies foi condenado e morto, porque numa das manifestações houve a explosão de uma bomba. Não se sabe quem atirou a bomba. As investigações mais sérias apontam para provocadores, gente que recebeu dinheiro para provocar um ato criminoso que permitiria ao Estado a repressão violenta e o Estado como um todo, não era só Illinois, não era só o governo municipal de Chicago, não era o governo dos Estados Unidos. O Estado e aqueles que o controlavam babavam por uma reação violenta, mas precisavam de um fato desencadeador. Houve essa explosão, nunca foi encontrado o sujeito que atirou a bomba, mas, claro, o condenado foi August Spies, que não atirou bomba, pelo contrário, ele estava ali, visível, notório, com faixas e placas. Foi condenado à morte por enforcamento. E 2 dias depois, no dia 3 de maio, em um confronto entre grevistas e trabalhadores temporários contratados por uma fábrica para furar a greve, a fábrica para não sentir os efeitos da paralisação em razão da greve, contratou temporários, houve um confronto e a polícia chegou então atirando, deixando um morto, vários feridos. Líderes trabalhistas convocaram uma manifestação para o dia seguinte, para a Praça Haymarket, para protestar contra a ação policial. E o prefeito de Chicago, então, o Sr. Carter Harrison, nome inesquecível, né? Nome simples, ele disse que era uma manifestação pacífica e compareceu como observador. E foi aí que atiraram essa bomba. O caso gerou pânico, houve uma reação violenta. August Spies e outros 7 ativistas foram julgados. Alguns deles nem estavam no local no dia 4 de maio. Spies e mais 3 enforcados no final de 87. E um outro réu cometeu suicídio
e outros foram perdoados pelo governador de Illinois, que concluiu que o julgamento não foi justo. E essa sequência de eventos acabou levando o 1º de maio a ser uma data dos trabalhadores. Interessante que ela não é comemorada nos Estados Unidos. Mas 2 anos depois, na França, em Fumier, uma pequena comuna no norte da França, trabalhadores têxteis se manifestaram, reivindicando a redução do dia de trabalho para 8 horas. Olha que crime, né? Não estavam pedindo nada, a não ser a redução da jornada de trabalho para 8 horas. E o exército francês atirou contra os manifestantes, deixou 9 mortos, entre eles 4 jovens mulheres e uma criança. Era a expressão clara do Estado trabalhando para o capital, para os patrões, e reprimindo com o exército manifestação de trabalhadores, matando mulheres e uma criança. Que valentia, não? Atirar contra mulheres e crianças. Que valentia. Que Estado nobre. E por quê? Porque eles queriam a redução da jornada de trabalho. Isso não foi há 1.500 anos, isso não foi há 700 anos. Isso foi no final do século XIX. E para se ter uma ideia, em 1906, já no século passado, os trabalhadores de Paris fizeram uma greve geral, de novo, pela redução da jornada. De novo, foram atacados violentamente pelo Estado francês. E só em 1919, depois de acontecimentos mundialmente traumáticos, como a Primeira Guerra Mundial, só em 19, a França estabelece a jornada de 8 horas. No Brasil, também com influência dos anarquistas, aliás, o August Spies, que eu citei, o alemão, era anarquista, no sentido de acracia, na ausência de governo, não é no sentido de bagunça, não. Anarquismo no sentido de ausência de governo. Mas no Brasil, anarquistas, socialistas, comunistas, ou libertários em geral, que vieram para o Brasil até em razão da Primeira Guerra, ou antes em razão de crises sociais violentas, na Itália, por exemplo, vieram para o Brasil e trouxeram ideias a respeito do movimento dos trabalhadores, da luta por conquistas. E no dia 1º de maio de 1924, Arthur Bernardes resolveu decretar o feriado como comemoração dos mártires do trabalho. E era no Brasil ainda Dia do Trabalhador. Quem mudou isso foi Getúlio Vargas. Aí também havia uma característica fascista, né, nas concepções de Vargas. A ideia de que sindicatos, movimentos dos trabalhadores devem estar sob o guarda-chuva do Estado, não no sentido de direitos garantidos em lei, mas no sentido de que o Estado é que deve conduzi-los, o grande líder, e eles devem, claro, apoiar esse grande líder incondicionalmente. Mas isso não impediu, claro, o crescimento de movimentos dos trabalhadores no Brasil, atingido, é claro, muitas vezes pela censura das ditaduras, em certo momento a varguista, e claro, a ditadura militar, que tolheu vários canais de manifestação, de expressão, de reivindicação, de protesto dos trabalhadores, sindicatos fechados, líderes sindicais presos, a não ser os pelegos, né? Mas hoje, a humanidade nunca produziu tanta riqueza. Nunca. E é interessante que
nesse meio tempo, surgiu principalmente pelas ideias, não só dele, é claro, mas muito pelas ideias do alemão de origem judaica, Eduard Bernstein, a ideia da conquista pacífica. Os trabalhadores, na democracia, sem rupturas, conseguiriam avanços, teriam participação cada vez maior na riqueza e teriam o Estado não como tutor, mas como indutor de políticas sociais de proteção. É a social-democracia, que alastrou-se pela Europa Ocidental depois da Segunda Guerra. E hoje o que se vê é a social-democracia europeia indo para o espaço, entrando em colapso, atingida, e olha, essa não é uma caçapa cantada, já nos tempos de Helmut Kohl e Mitterrand, a União Europeia iria destruir o sistema de social-democracia. E é o que tem acontecido. E na América do Norte, nos Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, um crescimento estarrecedor da pobreza, de gente morando na rua, a população de rua cresceu extraordinariamente, e gente hoje sem participação alguma na distribuição da riqueza, e muitos empregados. Não é que estão à margem da produção de riqueza, participam dela como produtores, mas não se beneficiam dela. E na América do Sul, esse continente de riqueza exuberante, em todos os sentidos, na sua população, nas riquezas minerais, nos seus campos de cultivo, nos seus pastos, nas suas muitas e muitas águas. Uma riqueza dada, natural, estabelecida, desde antes de o seu primeiro habitante. E, no entanto, historicamente desenvolvida para o enriquecimento de alguns e a miséria de milhões. O sistema escravagista, depois os diversos muros invisíveis, construídos, erguidos, solidificados, vigiados, uma distribuição canalha da riqueza produzida, uma distribuição injusta ao extremo. Como é que pode um país como o Brasil, absurdamente rico na sua natureza, e com um desenvolvimento econômico importante, uma agropecuária formidável, um parque industrial sólido, entre os 30 países mais industrializados do mundo, um PIB hoje maior do que o do Canadá, provavelmente, pelo levantamento mais recente, o nono principal produto interno bruto do mundo, a nona maior economia do mundo, hoje. E, ao mesmo tempo, uma máquina de empobrecimento, de miséria, de salários baixos, de pobreza que é produzida e reproduzida em escala geométrica, de inviabilidade para milhões de crianças, inviabilidade na educação, na saúde, no trabalho, na prosperidade. Enfim, não faltavam motivos para que os trabalhadores no mundo inteiro saíssem às ruas. Os motivos continuarão, os protestos também, a luta também. Ronald.